mais um dia de gravação do Dona Podcast. E hoje, com a nossa convidada especial, Raiza, que é professora universitária, psicóloga, mentora de psicólogas, de mulheres e de empreendedoras. E a Raiza vai nos contar hoje um pouquinho sobre esse universo. Primeira pergunta. O papel social da maternidade e a construção social, ele influencia no modelo que a gente tem hoje? Ele influencia no que se espera da mãe e da maternagem de hoje? Chegou um pé na porta, né? Eu chegou chegando, tá? Então, né? É um prazer imenso estar aqui, porque senão vou esquecer de agradecer o convite. Eu amei ser convidada para falar sobre um tema que a Gisele sabe, eu sou apaixonada, né? E a maternidade. Então, a construção da maternidade, tá? Da maneira como a gente tem no nosso imaginário e, ao mesmo tempo, como ela foi construída socialmente, impacta nas expectativas que nós temos do que seria uma boa mãe, né? E aí, o que a gente tem que apoia essa percepção? A gente tem um conceito de dispositivo da maternidade, que, inclusive, é um termo, né, é um conceito que foi desenvolvido pela Valesca Zanello. E no dispositivo da maternidade, o que a gente tem? Né? O dispositivo ele é um conceito Foucaultiano que ele vai falar que existem construções narrativas, então discursivas, que é a maneira como as pessoas falam e descrevem sobre determinada questão social. E essa maneira como as pessoas elas vão descrevendo aquilo vai construindo determinadas expectativas e normas. Então, a maternidade ela entra dentro desse espectro. Nós temos o dispositivo, que é todas as ideias e todo o imaginário social em relação ao que é ser mãe, que ele vem sendo construído ali desde o século XVII, XVIII, né? Que é quando dá uma virada na história em que os estados eles passam a se preocupar com o capital humano, porque eles precisavam de pessoas para poder dominar outros, né? Enfim, tem todo aquele processo político e econômico ali acontecendo na história. E aí vem Rousseau com a teoria dele da boa mãe, que começa uma empreitada para fazer com que as mulheres passem a ocupar esse lugar materno, e a maternidade que a gente conhece hoje, ela foi construída no decorrer desse processo, iniciando com a história da amamentação. Então, o dispositivo, ele faz com que todos nós tenhamos aqui na nossa mente um checklist do que seria uma maternidade perfeita. E se a gente parar para olhar os livros de história da mulher e da maternidade, esse checklist ele vem sendo construído desde o século XVIII. Né, que é uma mãe presente, uma mãe amorosa, uma mãe abnegada, uma mãe que vive pelos filhos, né, e tudo isso que a gente sabe que é o que se espera de uma mulher. Só que, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, essa construção imaginária ela é muito deslocada da realidade. Porque, olhando para a história das mulheres, não houve nenhum período em que a mulher, em sua maioria, né, a maioria das mulheres, elas não tiveram a oportunidade de viver essa maternidade ilusória aí que se pregou como o lugar dessa mãe ideal, né? Uhum. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, desde que o mundo é mundo, as mulheres sempre trabalharam, né? E esse cuidado com a infância, ele não era relacionado apenas à mulher que era mãe. Tanto que a gente tinha as amas de leite. Então, houve uma construção e uma desconstrução e tem um ideal aí que ele é muito imaginário e ele está muito deslocado, né, do lugar da mulher na realidade, sabe? E o que eu acho mais bizarro é que a gente compra esse ideal, a gente mulher, né, muitas mulheres compram esse ideal. E quando a gente olha para a realidade que está aqui, a gente vê como as mulheres vivem, é totalmente desconectado com esse ideal que foi comprado, e isso faz com que a gente entre em sofrimento e fique sempre achando que é insuficiente. E eu acho que isso é uma grande pressão na realidade, porque a gente aqui, nós somos 3 mães, né? Que um dia a gente sonhou ser mãe, que a gente desejou ser mãe, mas eu vejo como lutas paralelas acontecem com a questão da maternidade. Quais lutas paralelas? Das mulheres que não querem ser mãe, por exemplo, das mulheres que desejam ser mães e às vezes não conseguem, que fazem fertilização, das mulheres que adotam. E em todos esses casos, uma coisa que
um conceito que eu penso que marca muito é a questão de que existe um instinto materno com o qual nós nascemos. Né? Não, esse dói. Esse, para quem é psicólogo, dói. 3 psicólogas aqui, o instinto materno. E aí, quando algumas mulheres sentem que não têm, elas sentem que elas não têm uma identidade. Como se elas deixassem um pedaço delas de ser mulher e não deixam por causa disso, né? Eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, ela me modificou muito, mas ao mesmo tempo eu penso assim, antes de ser mãe eu sou mulher. E eu não sou perfeita. Mas todo mundo que chega num consultório atravessado por culpa, por uma nova identidade que tu tá construindo nessa questão de transição, né? Mulher, mãe, as pessoas se sentem atravessadas mesmo pela questão de que, gente, eu não tô fazendo perfeito. Nada se faz perfeito, né? É porque pesa, né, esse ideal da maternidade, esse lugar dessa mãe perfeita, ele tá em todos os espaços, né? As nossas mães têm uma expectativa de como a gente vai ser mãe. Os nossos companheiros têm uma expectativa de como a gente vai ser mãe. A gente presume que o nosso bebê tem uma expectativa de como a gente vai ser mãe. As escolas têm uma expectativa sobre o nosso papel, né? Quando uma criança dá muito trabalho, qual é a primeira frase que as pessoas dizem? Essa mãe não educa esse filho. Cadê a mãe? Com um dessa bebê. criança? Imagina um bebê dentro de um avião, um bebê de 8 meses. Essa mãe não educa porque o bebê tá chorando. A criança tá chorando numa maternidade. E eu já vi isso lá, tem 4, 5 semanas. Tá numa incubadora, sei lá, tá em algum processo lá. A mãe não educa, né? As pessoas já olham com a cara torta e é a mãe a pessoa responsável por isso. Mas tem um ponto muito legal que a Raiza trouxe ali, que fala um pouco desse conceito de mulher e de mãe, que tu colocou muito bem, né? Todo mundo fala que a mulher começou a trabalhar, foi para o mercado de trabalho no pós-guerra. E não é verdade, né? Então, esse trabalho que tanto a gente vem falando em vários episódios desse universo, desse trabalho que é invisível da mulher, ele já vem há muito tempo. E o que se espera da mulher hoje é que ela cumpra todo esse trabalho e a maternidade. Como é que a gente faz isso? Do jeito que a gente está fazendo agora. A gente está começando a fazer essa mudança quando a gente traz essa reflexão para outras mulheres que ainda não pararam para pensar sobre isso. Estão vivendo só naquele circuito da culpa, né? E da cobrança. E aí a gente precisa quebrar esse circuito com esse tipo de reflexão. Porque o que acontece, né? A mulher sempre trabalhou, mas esse trabalho, ele não era considerado trabalho porque era feito por uma mulher. Então, a gente tinha as mulheres que lavavam roupa, a gente tinha as lavadeiras, a gente tinha as cozinheiras. Sempre houveram esses papéis. Mas, como eram feitos por mulheres, não era trabalho. Porque não era digno, já que não era masculino, né? Então, isso é um ponto. Tá? Outro ponto é que a gente também acha que as mulheres não tiveram participação social em grandes mudanças históricas, né? Aí a gente sempre tem ali a Joana d'Arc como um ícone. Um ícone dessa participação histórica, o que também é mentira. Quando a gente olha para a história das mulheres, a gente vê que as mulheres elas estavam sempre meio que infiltradas em todos esses movimentos, inclusive os sociais. Né? Então, a gente precisa começar a estudar e entender a história das mulheres para ressignificar o que a gente espera da gente hoje também, né? Porque quando eu entendi, e aí eu fui buscar isso no mestrado, né? Quando eu comecei a entender que, opa, peraí, as mulheres sempre trabalharam, por que eu tô me sentindo tão culpada se isso faz parte de todas as minhas ancestrais? Né? Ainda que não fosse remunerado, não deixava de ser trabalho. Se elas estavam na roça, ou se elas estavam na fazenda de café, ou se elas estavam lavando roupa, sabe? Elas estavam trabalhando. Então, eu posso trabalhar também, hoje numa outra dinâmica, dentro de uma outra perspectiva, claro, mas não deixa de ser trabalho, né? Então, isso é libertador também. Você saber que o trabalho sempre fez parte da construção feminina, né? E que em nenhum momento isso bloqueou o exercício da maternidade, sabe? Eu acho que quando a gente compreende isso, isso traz um alívio, né? Um conforto de que a gente não está fazendo tão errado assim, né? Eu acredito que até suaviza as relações que a gente tem com os filhos da gente. E eu penso assim, como mudou, e tu estava falando da mulher sempre trabalhar, né? Idade Média, as mulheres trabalhavam com mamas de leite e outros trabalhos que tinham, como tu falou, de lavar roupa, etc e tal, né? Mas o conceito de maternidade era tão diferente, né? As mães, que tinham um poder aquisitivo, deixavam para outras cuidarem até mais ou menos 8 anos, e o que acontecia era uma mortalidade infantil muito grande.
porque a criança precisa desenvolver um apego, ela precisa desenvolver uma proximidade com as figuras parentais. Não é mãe, é figuras parentais. Pai, mãe. Tanto que nós temos o papel de mãe, a gente é mãe, mas a maternagem um homem pode fazer. Outras pessoas de outro sexo podem fazer também, né? Que é aquele acolhimento que era dado em idade antiga por mulheres também. E eu penso que uma questão da gente sempre pensar um papel dentro de uma história é que ao longo da história muita coisa é produzida que reforça o lugar que aquela pessoa vai ocupar. Então a gente tem um reforço muito grande de quem a gente deve ser, que agora a gente está cada vez mais conseguindo lutar para poder dizer como a gente quer fazer esse papel, né? Sem se culpar tanto, aprendendo a se gerenciar, aprendendo a se liderar e pensando em hoje, assim, qual que tu vê que são os maiores desafios da maternidade? Olha, o que mais chega para mim no consultório hoje, né, é a questão de conciliar o tempo para si com o tempo de cuidado com os filhos, né? Esse tempo para si acaba se dividindo entre o tempo para si de autocuidado, de autorreflexão, de construção de identidade, né? Mais um tempo para estar com os amigos, um tempo para estar com os companheiros, né? Então, como que eu vou ajustar esse tempo se no meio disso tudo eu tenho a minha carga horária, né, no trabalho e me sobra pouquíssimo tempo quando eu estou em casa, aí tem a sobrecarga das tarefas domésticas, então assim, como que eu vou lidar com tudo isso? E ao mesmo tempo eu preciso fazer tudo isso. E aí as mulheres começam a chegar muito adoecidas por conta dessa sobrecarga de papéis e tarefas, tentando administrar tudo e querendo que nada saia, né, do que elas planejaram e projetaram, só que sempre vai sair alguma coisa, sabe? Não vai dar para fazer tudo perfeitinho. Algumas coisas você vai ter que olhar e pensar assim, não, isso aqui eu vou ter que fazer do jeito que dá. Outras coisas eu vou ter que priorizar e fazer do jeito que eu quero fazer. Porque não dá, a gente não tem como dar conta, é muita coisa. E aí a gente também precisa aprender a delegar, sabe? E eu escuto muito assim também, mas ele já é adulto, eu não tenho que estar educando, ou dizendo o que eu espero, ou que ele aprenda a fazer o papel dele de pai. Tudo certo, eu concordo, a gente não tem que estar educando ninguém. Da mesma forma como a gente está indo buscar o nosso autodesenvolvimento, né? E buscar ser mães melhores e diferentes também, eles podem simplesmente abrir o Google e começar a pesquisar. Tudo certo, concordo. Mas quando a gente começa também a falar das nossas necessidades e do quanto essa parceria, não pela gente, mas pela criança, vai fazer diferença, então a gente começa também a permitir que outras pessoas entrem nessa relação, né? E aí a Dani falou uma coisa que é muito importante, assim, a criança ela precisa de figuras parentais. E às vezes essa figura nem é pai nem é a mãe. É né? um avô, uma avó. É. Não, e é legal isso que tu está trazendo, porque uma das propostas do Dona é justamente isso, é um momento para que a gente consiga dar essa informação e ter essas discussões para as mulheres, mas também para o universo masculino, para quem precisa conhecer dessas necessidades, para os homens que também precisam se desenvolver para acompanhar esse crescimento de espaço. É muito difícil um homem trabalhar de igual para igual, verdadeiramente, de forma genuína, com uma mulher, né? Com igualdade de poder e de espaço. Dentro de casa e numa empresa. Qualquer local, Exato. em qualquer local, né? Então, pode ser dentro de casa, onde ele tem essa dificuldade de orquestrar as tarefas, né? Da própria dosagem de quem manda e quem não manda, quem pode, quem não pode, quem paga, quem não paga, né? Como é que isso é organizado, dividido, para que como tu falou, quem ganha é a criança, porque essa criança ela não veja esta outra parte. E tem uma coisa muito legal, até estava lendo o livro do Renato Caminha, e ele fala muito sobre isso, que estes assuntos, esses papos, eles devem permear esse casal antes de ter esta criança. Esse assunto e essa conversa sobre o quão pronta eu estou e o quão eu conheço desse espaço de paternagem e maternagem, e mesmo do outro indivíduo com quem eu estou convidando a gerar, né, essa criança comigo. Então, essa discussão ela precisa ser dita, precisa ser expandida, e a gente pode ajudar
muito nisso O nesse Renato momento. fala uma coisa que eu acho bem interessante, assim, né? Que todo pai e toda mãe que chega num consultório e diz assim, eu não sei como fazer, ele é maravilhoso. Porque como a gente sempre erra, tu te abrir para aprender é o verdadeiro exercício de parentalidade. A gente está sempre aprendendo como está aprendendo a ser mãe. E com a questão do ciclo da vida, uma coisa que eu tenho percebido atualmente, né, é que é bem diferente de ser mãe de criança, mãe de adolescente, como deve ser de adulto, e a gente vai tendo que se reciclar naquilo que a gente oferece. Porque se a gente oferecer para um adolescente o que oferecia para filho bebê ou filho criança, a gente vai sufocar aquela criança, ela não vai querer estar perto da gente. Então também isso é importante. A maternidade ao longo do tempo também é reciclagem do que eu espero do meu filho. Quando eu fico uma mãe que o meu filho é adulto ou que o meu filho tem filhos, né? Se eu não me reciclar, eu vou ter um afastamento. E é difícil para as mães se desapegarem, até porque a gente também se identifica com determinadas fases do desenvolvimento, né? E isso é uma coisa interessante. Às vezes chegavam mães no consultório muito se sentindo muito culpadas porque não gostavam de sentar para brincar. Eu fui uma mãe que eu preferia 1000 vezes estar no parquinho ou estar lendo historinha, do que eu não tenho essa facilidade de inventar historinhas enquanto eu tô ali brincando, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para passinho, perto da minha casa, com o Hugo, porque eu não conseguia sentar para brincar na minha casa. Eu gostava de brincar com ele de tinta, de outras coisas, mas não de aquela brincadeira, né, do imaginário. E aí, muitas mães chegavam para mim dizendo, meu Deus, eu sou péssima. Eu não gosto de sentar no chão para brincar com a minha criança. Ou as outras diziam, eu detesto brincadeira que eu vou ficar suada, que eu vou ter que correr, né? Eu gosto de brincar sentada, inventando historinha, montando coisa, brincando, né, de boneca ou de carrinho. Então, cada mãe também precisa entender qual é o seu estilo, sabe? A partir da sua própria identidade também. Isso também vai dando o tom dessa relação, né? E é isso que vai favorecer você estar aberta a essas mudanças diante das etapas da vida. Mas a gente também não pode negar que algumas mães vão se identificar mais ser mãe de bebês, ser mãe de crianças pequenas, ou serem mães de adolescentes. Só que mesmo que eu tenha me identificado mais com determinada fase, o meu filho não vai estar nessa fase para sempre, né? Essa fase, ela muda e eu preciso me preparar para essa mudança. E aonde mora essa culpa? Da cobrança. E eu acho que do foco também que a gente dá, né? Eu fico pensando assim, historicamente, se espera que a mulher seja um ser frágil. Mas quando vira mãe, que dê conta de tudo. Dê conta do filho, da casa, né? Eu fiquei pensando assim, né? Tava pensando sobre mitologias, mitos que existem na maternidade, quando tu pega a questão, o mito de Gaia, a mãe terra, que tudo provém. Poxa, baita peso, né? Como é que eu vou prover tudo se às vezes tem coisas que eu não tenho em mim, que eu tenho que construir em mim? Né? E essa perspectiva de que se eu provenho tudo, faz com que eu faça o quê? Me culpe quando eu não consigo. E às vezes a gente não consegue. Me culpe quando eu não consigo brincar de determinada forma, né? Eu falo muito no consultório isso, e os terapeutas que trabalham com mães, com pais, eles têm que cuidar muito isso, ou que trabalham com criança. Tu diz, tu tem que brincar com teu filho. Tá, mas eu não gosto de brincar assim. Não, então o que tu gosta? Porque o brincar é extremamente importante, sim, porque gera conexão. Eu preciso fazer o que aquela criança gosta também. Assim como aquela criança precisa ser incluída na rotina de uma família, porque se a família inteira se modifica, a família já era, né? Então, assim, eu gosto de pensar sempre que a maternidade é uma fase de transição, né? Como eu tinha falado antes, tu tá te construindo de novo. E se construindo ao longo do tempo todo. E não é fácil, né? E aí, muitas vezes, é onde as pessoas vão procurar terapia. Porque tu fica te cobrando, e o casamento, tu não tem tempo, que nem tu falou, tu tem que ter tempo também, onde tu é mulher, tu não é só mãe. Porque senão esse sistema se desequilibra. Tu tem que ter o teu tempo onde tu é profissional. Se tu quer ser profissional também. Tem mães que não querem, tá tudo bem também se funciona naquela família, né? Mas essa questão de que a gente é atravessada pela expectativa do outro, ela é terrível. E por isso essa pergunta, onde mora a culpa, né? Mora justamente nessa cobrança. E o que mais assusta é que essa cobrança ela vem em grande parte das próprias mulheres. É da mãe, é da sogra, é da amiga, é da madrinha, né? Então, o quanto a gente pode levar de informação para essas mulheres, justamente sobre isso que a gente está conversando aqui, né? Cada uma vai ter o seu estilo de maternagem, cada mulher vai se identificar com uma fase que não necessariamente é aquela que eu gosto. Eu não vou ser perfeita em todas as fases. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu imagino,
porque não tem como, né? Nós próprias, como mães e mulheres que nos construímos nesse formato, temos a ideia de que somos super poderosas, podemos fazer tudo e vamos dar conta de tudo, né? Nós, com todo o acesso ao desenvolvimento que a gente tem, ainda assim, em alguns momentos, a gente para e pensa, poxa, não, calma aí, aqui eu preciso rever, aqui talvez eu não vá conseguir, esse ponto aqui tá tudo bem, vamos deixar escapar. Mas como que a gente faz, Raiza, na tua experiência, para ajudar outras mulheres? Dentro da tua experiência, o que tu tem visto? Olha, uma coisa que é interessante que vocês falaram, né? Eu, ao mesmo tempo que eu estou nessa transição na maternidade, é uma transição que não acaba nunca, porque tem as fases dos filhos, né? Também tem a minha própria transição, porque uma coisa, no meu caso, eu tive filho no final dos 20. Final dos 20 é uma coisa, né? Entrou nos 30, eu tô também reconstruindo a identidade do que é ser uma mulher de 30. Semana passada eu fiz 37, eu parei e pensei, agora eu preciso saber o que vai ser uma mulher de 40. Porque eu tô caminhando para isso agora. E aí é uma nova identidade também. Espera-se de uma mulher de 40 uma certa maturidade, né? Então já começa daí. E aí você também fica se questionando, será que eu tenho a maturidade que se espera para cada etapa da vida? Ao mesmo tempo, os nossos filhos, enquanto a gente está passando por essa mudança de identidade, porque não deixa de ser, eles também estão passando pela deles, né? E aí tá todo mundo ali tentando se reencontrar, tentando todo mundo evoluindo o tempo inteiro e tentando se reconectar. Exatamente. A gente tá o tempo todo tentando saber quem a gente é. Né? Então, por que eu tenho a obrigação de saber se eu também saber por todo mundo, se eu também estou tentando me descobrir nesse processo? Então, é isso, assim. Eu penso até nessa questão que a Gisele falou, tem mulheres que cobram de mulheres, mas historicamente a gente tem muito homem que cobra em casa e que às vezes a grande cobrança que aparece no consultório pra gente é: pô, tu não tá cuidando mais de mim, tu não tá me olhando mais, né? Então, tipo assim, não é só o cuidado com os filhos, que muitas vezes quando a mulher precisa ter o cuidado com os filhos é que ela se modifica e vê, não é essa relação que eu quero mais com meu marido, eu quero cuidar dos meus filhos, com meu marido eu quero um companheiro, não uma companhia, um companheiro. E aí a mulher vai se modificando também naquilo que ela oferece em casa e muitos atritos começam a acontecer, e aí é que o homem precisa se repaginar também, para ter uma relação com alguém que talvez ele não precise cuidar, ou que não vai cuidar dele, mas que vamos ser companheira, vamos se descobrir nessa nova etapa também, porque a gente se descobre o tempo todo, a gente vai se desenvolvendo o tempo todo, claro, com alguns valores básicos, com algumas questões que são nossas ao longo da vida, mas a gente também descobre o outro na relação. E essa troca nos faz crescer. É para fazer, na realidade. Pode ser que não. Perfeito isso que tu falou. E eu converso muito com amigas minhas que atendem casais e é como o casal, ele esquece que ele também vive essas fases, né? Então, o meu relacionamento, quando eu tinha 22 anos, que eu ainda estava na graduação de psicologia, é totalmente diferente. A gente não pode esperar dessa relação a mesma coisa que a gente vivia lá atrás, sabe? E aí a relação ela vai mudando ao passo que a gente vai amadurecendo e vai mudando. E aí quando chega esse tipo de cenário no consultório, me intriga que a mulher ela passou pela transição do ser o casal para a parentalidade, tá passando por essa transição muitas vezes de identidade, porque tá saindo dos 20 pro 30, dos 30 pro 40, então tá tendo toda uma transformação e parece que esse homem ficou lá de como eles eram quando eram namorados. Cara, acabou o namoro, agora é outra coisa. Não que as coisas do namoro não possam permear toda essa relação, sabe? Para trazer o encantamento que precisa haver, né? Mas já não é mais a mesma coisa. Então, como que eu vou esperar que essa mulher olhe para mim do mesmo jeito se ela já não é mais a mesma e nem eu sou mais o mesmo? Só que parece que os homens não conseguem reconhecer que eles também não são mais os mesmos, sabe? Mas e aí, nem devem ser, né? Nem devem. Mas eu acho que entra um ponto muito interessante que vejo que está começando na sociedade a se falar um pouco mais, que é a mulher hoje, ela nitidamente estuda mais, ela é melhor preparada, ela vai atrás, né? Até pela própria construção social que tu trouxe aqui no início, né? Ela foi desenvolvida para buscar mais e mais, né? E esse homem não, de alguma forma, ele sempre esteve naquela posição do rei no trono, aquele que comandava tudo e que lhe era servido,
né? E ele não saiu dali de alguma forma. Ele não foi cobrado socialmente para que ele desenvolvesse, para que ele saísse dessa posição do namorado e começasse a desenvolver a própria parentalidade, porque isso era cobrado da mulher e não do homem, né? Ser um bom ouvinte para a sua esposa nunca foi cobrado dele, né? Ser alguém que participa dessas atividades. Eu ouvi falar muito do trabalho invisível da mulher e de toda essa sobrecarga da pandemia para cá. Fora o estado de pandemia, se falava muito em círculos, né, de especialistas, mas a grande maioria das pessoas não tinha noção de que isso era um trabalho invisível. Tanto que eu tenho pessoas que conversam, a gente ouve também em consultório, agora a gente faz um trabalho invisível. Não, a gente não faz agora, a gente sempre fez. E isso saiu agora para a informação do grande público, né? Então, esse homem, ele nunca foi requisitado a crescer, requisitado a mudar, né? A mulher sempre esteve numa posição muito facilitadora desse processo masculino. E eu acho que hoje essa zona de conforto está sendo alterada, está sendo mexida, está sendo provocada de alguma forma. Na crise, eu acredito, porque a gente está tensionando ali, mas tem homens que já vão além, né? Porque eu tenho pacientes homens que viajam só com os filhos, casados ali, sabe, que fazem tanto o papel quanto a mulher. Então eu já vejo esse movimento, sim, de algumas pessoas, mas não é a maioria. Não é a maioria, muito pouco ainda, é muito pouco. Se a gente for olhar no nosso Brasilzão, né, enorme, a gente vai olhar as capitais, talvez tenha um pouco mais de instrução, de mais informação, até pelo próprio acesso à cultura internet, né, liberada. Agora tu vai para minimamente, não precisa ser muito interior, um pouquinho mais para o interior, a gente já vê que essa cultura ela ainda não vai, ela não acompanha. Esse elástico ainda não foi até onde ele precisa para esticar, né? Então, acho que a gente tem um belo papel para fazer, mas eu concordo com a Raíssa que aquele homem ele ainda está ali naquele momento esperando que as coisas se resolvam, né? E quando eu falo homem, eu estou falando na mediana, né? Na maioria, não quer dizer que não tenham homens que estão ultrapassando o seu tempo, né? Que estão realmente tratando de igual para igual e que, inclusive, estão trabalhando para mudar muito do que a gente tem visto hoje. Já tem advogado muito mais em prol do papel dessa mulher de forma igualitária na sociedade. Mas ainda é um campo muito pequeno de homens que fazem e que se dão conta. Por isso que a gente precisa falar muito. Concordo com a Raíssa. Isso é verdade. A gente precisa falar muito. E é interessante isso que vocês estão trazendo, né? De ele ficar ali parado, essa visão que tu trouxe. Eu lembrei do meu filho. Uma vez ele chegou pra mim e disse assim, mas por que eu tenho que fazer tal coisa? Não lembro o que era, se era aspirar o quarto. Mas por que eu tenho que aspirar meu quarto? Sim, eu que tenho que fazer, se o quarto é teu. E por que você não pode fazer? Você acha que é justo eu ter que cuidar de todas as outras coisas e ainda ter que cuidar de um quarto que é seu? Não é justo. Não, mas essa conversa eu tenho com a minha filha também. Eu penso que é da transição que eles estão ali, infância e adolescência, né? E como é saudável tu aprender que tu é de uma família, que tu faz parte da rotina. Isso eu trabalho muito com mãe, com pai. Criança precisa ter atividades em casa para ter saúde mental, para se sentir pertencente também. Exatamente. Mas eles não vão querer. Não é fácil assim. Meu amor, vai lá e passa o aspirador. Claro, mamãe, vou agora. Não, a gente também não queria. Exato. Eu não queria. Eu dei bastante trabalho pra minha mãe nesse sentido, até eu perceber. Não acho. Imagina, não dei. Eu era maravilhosa. Não era. Não era. E eu acho que é um processo que tu tá ali tendo que entender o porquê das coisas. Nós precisamos entender o porquê, só que só é entendido quando tu te conecta, tu conversa e tu mostra, né? Mas e eu penso que igual para meninos e meninas. É aí que a gente vai entrar, que tá o poder da maternidade também. A gente está formando as futuras gerações. A gente está formando pessoas que vão lidar com outras pessoas de diferentes sexos, de diferentes LGBTQ. Mas a pessoa vai escolher o que ela quer da vida. E tu tem que criar filho para quê? Para que respeite todas as pessoas. Eu acho que isso é um desafio também da maternidade atual. Tu tem que respeitar a pessoa no que ela escolher para a vida dela, né? E aí a gente vai ter um mundo melhor, com mais conexão também. Porque a gente também vem de uma influência social onde se cobra o que é um modelo de perfeição para tudo. O que é um modelo de crença, o que é um modelo de religião, né? E tu tem que acreditar nisso ou não, tu tá fora.
e tem que ser de determinado jeito, e a sociedade nisso eu vejo um crescimento, porque cada vez mais tem a questão da inclusão, que é uma coisa que eu defendo a minha vida inteira, porque todo mundo que em algum momento ou em alguma coisa diferente é de inclusão, né? Então, assim, é muito difícil quem não se encaixa nisso em algum momento da vida, né? Se não se encaixou, cuidado, que uma hora tu vai. Então, todo mundo tem o seu direito ali de estar ali, né? E a gente, mulher, nisso, em muita coisa, a gente teve que lutar para ser incluída e vista diferente na lei. Porque, por muito tempo, o nosso corpo foi do homem, né? Tem uma lei na China que tinha, na verdade, eu acho que ela caiu em 2015, se eu não me engano, do filho único, onde o Estado era dono do corpo da mulher, que se ela ficasse grávida de mais de um filho, tem que abortar. E isso causou graves traumas. Porque se tu quer ter um filho, tu é obrigado a abortar por uma lei. Isso é uma dor imensa. Por outro lado, se eu quero ter um filho e eu não posso tirar esse feto, né, sem entrar tanto nessa discussão, também é uma agressão para aquele corpo. Se eu vou ter um filho, que é como era alguns anos atrás, que tu é obrigado de um estupro, isso é uma agressão para essa pessoa. Tu não poder escolher porque o outro tá te dizendo que é assim, né? E dentre as leis que eu acho, assim, terríveis, assim, que muitas mães passaram sendo privadas, foi quando, sei lá, 60 anos atrás, uma mulher, quando se separava, o filho é com o pai que fica. Não é com a mãe, não, porque não tem direito, porque homem é provedor e ela não vai dar conta. E aí era desesperador. E hoje, para mulheres poderem ficar com filho, isso é fruto também de muita luta. Então, eu acredito que isso, essa ancestralidade, ela marca muito a gente. E a gente vai se vendo num papel de força hoje, porque eu me vejo num papel de muita força, mas me vejo enquanto construção também, né? E aí qualquer mulher pode, porque a partir do momento que uma mulher consegue, outra também consegue. Porque a gente precisa ter modelos, né? Então hoje também eu vejo os livros que falam de mulheres inspiradoras, né? E isso é conquista. Sem dúvida. E, Raíssa, fala para nós um pouquinho, assim, dentro dessa tua experiência, né, como tu é mentora de psicólogas, de mulheres e de empreendedoras, né, dentro desse ponto que a Dani trouxe, que é de potência feminina. O que tu tem visto, assim, como que as mulheres têm trabalhado, né, e têm navegado entre tantas coisas para fazer ao mesmo tempo aí? O que tu tem dito para essas mentoradas, né? Quais são as dicas de ouro para a gente conseguir equilibrar tudo isso? Olha, uma coisa que é interessante, quando eu comecei a mentorar psicólogas, né? Eu vinha da minha experiência de especialista em psicologia da maternidade e as psicólogas começaram a me procurar. Cara, como foi que tu conseguiu fazer isso, né? Eu tinha um blog e tal, tinha toda essa história. E aí algumas psicólogas começaram a me procurar, querendo saber o que eu tinha feito para chegar onde eu estava chegando. E aí eu comecei a mentorá-las. E aí havia uma coisa em comum. Ou elas estavam querendo crescer no digital porque queriam se preparar para uma maternidade, ou elas já eram mães e queriam transformar a carreira a partir do digital para ter mais tempo, para poder ser dona do seu próprio tempo, né? E assim poder equilibrar melhor essas demandas, sabe? E aí, quando foi ano passado, no final do ano passado, eu comecei a pensar sobre isso. Gente, todas as minhas clientes estão dentro desse universo da maternidade, no consultório ou nas mentorias. Cara, eu preciso começar a trazer isso não só para as psicólogas. E aí eu ampliei para trabalhar com mulheres que são mães empreendedoras ou desejam ser, né, mães, mas que empreendem. E na minha concepção de empreendedorismo, não na minha, né, mas o que a gente vê hoje na teoria atual do empreendedorismo, você não precisa ter um negócio para ser empreendedor. Você pode ser empreendedor buscando novas soluções dentro até do teu espaço de trabalho. Dessa forma, toda mulher tem possibilidade de ser empreendedora. Já começa daí, né? Porque na hora que eu começo a trazer inovação ou soluções para problemas que sempre se seguiram dentro do meu espaço de trabalho e eu começo a buscar soluções para aquilo, há um comportamento empreendedor nesse sentido, né? E aí, o que elas me trazem, o que a gente trabalha muito relacionado a esse equilíbrio entre a carreira e a maternidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa voltar a ser dona da nossa agenda. E isso não estar disponível sempre para as urgências alheias, porque nem toda urgência é urgência. Já começa daí. Então, a gente precisa começar a aprender o que é dizer não, que é uma coisa que a gente não sabe. Né? Então, vale dizer não para o pai, porque a escola sempre liga para a mãe? Vale. É isso aí. Sabe? Tem que dizer não, sabe? E aí, isso é muito interessante. Eu
estava morando em Campo Bom é uma cidade pequena, né? E o Rodrigo aqui ia sempre, porque eu estava sempre trabalhando. E eu olhava assim, meu Deus do céu, daqui a pouco vão dizer que essa nordestina que chegou aqui em Campo Bom é uma mãe super ausente, né? Porque eu nunca ia para as reuniões da escola. Mas quem era o Rodrigo? Porque ele podia resolver, depois ele me repassava e a gente ajustava em casa, sabe? Exato. E eu ficava me sentindo extremamente julgada, né? Mas isso nem acontecia. Era eu na minha cabeça achando que as pessoas estavam me julgando porque eu estava dizendo não. E ao invés de eu enlouquecer, tentando ajustar a minha agenda para essas demandas, eu delegava. Então, uma das coisas que eu mais trabalho na mentoria é essa coisa do você se apropriar desse tempo. Outra coisa que a gente trabalha muito, e eu notei que é extremamente empoderador, é quando você começa a trabalhar a sua marca pessoal. Porque você começa a revisitar a sua construção de identidade, né? E a gente começa a parar para pensar de coisas que a gente não pensava antes. O que eu gosto? Que cor eu gosto? Que comida eu gosto? E a gente vai parando para pensar que nunca parou para pensar sobre coisas ao nosso respeito. A gente sabe, às vezes, a comida preferida do nosso marido, do nosso filho, a cor, a roupa que eles gostam, os lugares que eles gostam de frequentar. Mas e a gente? É que a gente para fazer esse inventário de si mesmo, é assim que eu gosto de falar, né? Inventário de si mesmo. De escrever mesmo, sabe? Eu gosto de calor, eu gosto de frio. Eu gosto de praia, de serra, de centro urbano. O que eu gosto? E começar a listar isso. E isso vai te ajudando a fazer escolhas muito mais assertivas, não só na tua carreira, mas na tua vida também. Tanto que isso foi uma descoberta para mim. A gente saiu de Fortaleza, que é um grande centro urbano, para ir morar numa cidade menor, do outro lado do país, buscando qualidade de vida. Eu achei que eu ia ser muito feliz morando numa cidade pequena e que eu pudesse fazer tudo a pé. E não foi. Eu comecei a sentir falta de algo que me lembrasse uma cidade mais ou menos como uma capital, mas que tivesse a segurança e a tranquilidade de uma cidade menor. E aí eu comecei a ficar muito triste, né? E aí a gente entendeu que precisava sair de Campo Bom, mas não para vir para Porto Alegre. Aí a gente foi para Novo Hamburgo, que tá no meio termo, sabe? Mas isso foi um processo de entender o que eu quero. Eu sou essa do mato? Eu não sou, sabe? Eu não sou de vibes do mato. Eu gosto de mato, mas só tem ali, entendeu? Não tanto, sabe? E isso é um processo que a gente também precisa. São construções paralelas. Eu achei extremamente interessante, que eu não conhecia isso da tua história, porque além do teu processo pessoal, teve o teu processo enquanto casal. E como isso solidifica muitas vezes a relação quando tu olha aquele outro e constrói com aquele outro, né? Achei bem interessante. Nossa, hoje o meu casamento é muito diferente do que ele era quando começou, sabe? E todo esse processo em paralelo aconteceu, nós dois também tendo conversa muito aberta, sabe? E uma coisa que mais chega para mim no consultório é a falta dessa conversa. As mulheres não são ensinadas a dialogar, porque elas partem do princípio de como eu sei a necessidade de todo mundo, os outros deveriam saber das minhas também, eu não precisaria dizer. Porque tu é princesa, o homem sabe tudo o que tu precisa. É esse estereótipo Disney, é esse estereótipo reforçado em filmes, de que as pessoas têm que adivinhar que eu gosto disso, que eu quero aquilo, que os passarinhos vêm cantar na minha mão e tudo é suave, leve. E quando eu tenho filho, vivi feliz para sempre. Foi assim, né? Não Mas é definitivamente. Eu ouso até dizer que muitas mulheres não se dão conta de que elas podem, sim, ter este espaço de eu quero, eu escolho, eu posso. Eu vou te dizer que, dentre algumas pessoas que eu já conheci, que passaram profissional e pessoalmente na minha vida, nem todas as mulheres têm essa consciência. Porque a aprendizagem que tu falou antes, assim, a mulher pode dizer não pro homem, sim, ela pode dizer não pro homem, pro filho, pro chefe, claro, dentro de determinados contextos ali, quando pode, mas eu fiquei pensando assim, quando tu não diz o não, e é uma aprendizagem para homens, mulheres, para pessoas, quando tu não diz o não pro outro na hora que tu precisa, tu tá dizendo não para ti. Exato. O simzão para ti, meu amigo, meu filho, mas um não para mim. E como dizer não para filho gera culpas muitas vezes e, na verdade, é educativo, porque a gente não tem como a humanidade dizer para minha filha sempre sim, Júlia, sim, não dá. Então, eu falo isso porque, claro que eu já me senti culpada de dizer não para minha filha de alguma coisa, porque eu tinha algum compromisso profissional, né? Porque, claro que eu adoraria fazer tudo e nem seria saudável,
né? Mas é isso que a maternidade faz com a gente vive o tempo todo ali manejando e equilibrando, sendo uma equilibrista, né? Tá ali na corda bamba ali, ou tu fica no meio vivendo todos os teus papéis, ou tu vai cai por um lado e não é bom cair, né? Ou cai e levanta. Raiza, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Te agradeço muito esse tempo que tu despendeu para nos proporcionar todos esses conhecimentos e trocar com a gente. E, pessoal, a gente deseja que tenha feito sentido para vocês, que vocês sigam o nosso canal aqui, né? E que colaborem com os comentários, com tudo que vocês quiserem trazer. Muito obrigada e até o próximo episódio.